No livro do Apocalipse aparece almas debaixo do altar. Quer saber quem são essas almas? O que estão fazendo ali? Então fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Hoje vamos falar sobre um texto muito intrigante que aparece no capítulo 6 de Apocalipse, sobre almas que estão debaixo do altar clamando. O que seriam essas almas e o que elas estão clamando? Mas antes disso, quero pedir para você se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar também para os seus amigos nas redes sociais. Ajude o canal Minuto Profético a alcançar outras pessoas. E também ouça nossos podcasts, o podcast Minuto Profético. Você pode ir no Spotify, no Deezer e acessar lá vários áudios. Já são 38 podcasts falando sobre diversos assuntos. E o link para os podcasts estão aqui embaixo. Lembrando que nós estamos fazendo um sorteio. Vamos sortear um livro Como Jesus Lia a Bíblia, do pastor Adolfo Soares, no final deste mês agora. E esse livro será tema de um podcast com o pastor Dr. Adolfo Soares. Então, vai lá, participe do sorteio no @Cecilio7, curte o post, marque 2 amigos e se os seus 2 amigos tiverem curtido o post e seguindo o perfil, podem concorrer cada um livro Como Jesus Lia a Bíblia. Então, corre lá! O livro do Apocalipse é um livro enigmático, mas não tão difícil de entender se você seguir algumas regrinhas. E o texto hoje que nós vamos ler, aparece aí uma imagem muito diferente daquilo que nós estamos acostumados hoje, né? Eu quero ler o texto com vocês que está lá em Apocalipse capítulo 6, a partir do verso 9, que diz o seguinte: Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Percebe aqui que existe um clamor de almas. E nós, quando pensamos em almas, logo pensamos em fantasminhas, né? Por isso que é importante você seguir algumas regras de interpretação. O Apocalipse foi escrito em grego, porém a sua filosofia, o seu pensamento, é um pensamento judaico, que entendia que alma é um ser humano. Isso você vai encontrar facilmente em Gênesis no capítulo 2. Gênesis vai dizer ali que o ser humano, ele passa a ser alma vivente quando ele tem a união do fôlego de vida e também do boneco de barro. Então juntos eles formam uma alma vivente. O ser humano não passa a ter uma alma vivente, ele passa a ser uma alma vivente. Então isso é muito importante. Então João, quando fala que vê almas debaixo do altar, ele está falando que são pessoas, tá? Não são fantasminhas. É muito difícil para nós entendermos isso, às vezes, porque o nosso conceito greco-romano, ocidental, quando fala em alma, a gente já pensa em algo fantasmagórico. Então não é isso que o Apocalipse está dizendo ali, são pessoas. Um detalhe importante para entender é outra imagem que aparece, o altar de sacrifício. Lá no livro de Êxodo fala sobre esse altar que era para ser construído, colocado no tabernáculo, depois futuramente no templo. Esse altar era onde a vítima, né, ele era imolado e sacrificado ali e queimado. Então esse altar de sacrifício é uma menção ao altar de sacrifício do Antigo Testamento, do templo judaico, do tabernáculo. Essa imagem é de uma vítima que está sobre o altar, que foi sacrificado. E interessante que a expressão que aparece ali, que foi sacrificado, né, são vítimas por causa da palavra de Deus. Então já começa a me dar uma luz aqui. São pessoas que foram vítimas, foram sacrificadas por causa do quê? Da palavra de Deus. No texto também você vai encontrar a palavra clamar, né, que eles estão clamando, e também a questão do nosso sangue. Existe uma passagem muito curiosa lá em Gênesis que mostra que o sangue de Abel, um sangue inocente, de uma pessoa inocente, estava clamando por justiça. E Deus vai conversar com o Caim, né, perguntando: onde está o teu irmão? E aí Caim fala assim: mas quem sou eu? Né? Eu não sou o cuidador do meu irmão. E Deus tem um diálogo com ele, porque o sangue de Abel estava clamando por justiça. Percebe?
Então a imagem que nós temos do Apocalipse são pessoas que foram mortas por causa da palavra de Deus, por serem fiéis, e que o seu sangue, a sua vida estava clamando por justiça. Interessante, né? A expressão não julgas nem vingas, que também aparece no texto, faz uma referência a Daniel capítulo 8, verso 14, onde existem várias coisas terríveis acontecendo, e aí vem uma pergunta: até quando, Senhor, vai acontecer isso? Né? Então é mais uma expressão de clamor, de pedido de ajuda, pedido para que Deus intervenha na história, que Deus se levante contra os ímpios, que Deus se favoreça os justos que estão sendo mortos por causa da palavra de Deus. Percebe? E para concluir o assunto, perceba que Deus ele vai intervir e ele dá uma resposta para esses que estão clamando, para esses fiéis que foram mortos por causa do testemunho de Jesus. E olha só o que Apocalipse capítulo 20, verso 4 diz: Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Perceba, Deus ouve a oração, Deus ouve o clamor do fiel, Deus traz o juízo e Deus dá o privilégio de colocar esses fiéis em tronos para julgar os ímpios, ou posso ser mais preciso, julgar a justiça de Deus. Não julgar Deus em si, mas o porquê Deus salvou uns e Deus então terá que destruir outros. É um privilégio que será dado para os fiéis. Então vamos considerar mais alguns pontos. Primeiro, que esse texto não está falando sobre imortalidade da alma, de pessoas que morrem e ficam clamando. Esse texto não tem essa intenção. Aliás, a Bíblia não tem intenção de dizer de vida após a morte. Eu creio que quando a pessoa morre, ela está descansando, esperando o retorno de Jesus. Esses são os fiéis. Os ímpios vão ressuscitar para receber a condenação eterna. Então esse texto não está falando sobre imortalidade da alma. O assunto aqui é um clamor de justiça. São os fiéis que morreram por causa da palavra de Deus, clamando para que Deus faça alguma coisa. Percebe? E isso fica claro quando você vai para o capítulo 8, do verso 2 ao 6, que é uma cena do final de um dia de sacrifício, que agora começaria a intercessão. Então, as trombetas que começam a soar no capítulo 8, a partir do verso 6 ali, você percebe o seguinte: é as respostas de Deus mediante a este clamor. Mas vou explicar um pouquinho melhor. No Apocalipse você vai encontrar blocos. O primeiro bloco são das 7 igrejas, que representam as características do povo de Deus ao longo da história. Claro que também tinha exortações locais e literais para as igrejas que haviam naquela época, mas cada uma representa um período histórico e das características que a comunidade de fé ia desenvolvendo ao longo do tempo. Depois você tem os 7 selos. Os 7 selos, eu creio que é uma reação à pregação do Evangelho. Quando começa a pregação do Evangelho com o cavalo branco, ele vai conquistando. E pessoas vão aceitando o Evangelho, outras vão rejeitando. E o capítulo 6 mostra no 5º selo essa consequência de pessoas que pregam o Evangelho e morrem por ser fiel ao Evangelho. E as 7 trombetas é a resposta de Deus ouvindo o clamor desses fiéis que proclamam o Evangelho e são brutalmente assassinados. São os mártires. Se você quer saber mais sobre os selos, eu gravei uma série aqui dos 7 selos já faz um tempo, mas não custa dar uma olhadinha, tá bom? Bom, gente, eu vou ficando por aqui, agradeço a sua companhia, espero você ter compreendido que essas almas não tem nada a ver com vida após a morte, mas é um clamor de fiéis e santos de toda a história cristã que tem pregado, vivido o Evangelho, mas tem perdido a vida, clamando a Deus por justiça. E também uma referência ao julgamento, o clamor do povo de Deus pedindo o julgamento, porque o julgamento vai revelar as minhas boas obras e as más obras dos ímpios. Então o julgamento é muito importante para nós. Bom, se você gostou do vídeo, dá uma curtida, compartilha também para os seus amigos
comentários. Se você pensa diferente, coloca aqui nos comentários, tá bom? Corre lá, nos siga no @Cecilio7 no Instagram, participe do nosso sorteio e também ouça nossos podcasts. Muito obrigado pela sua companhia, nos vemos na próxima semana e não se esqueça, Minuto Profético, nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu!